Edil provoca Seida dizendo que uma vez a avó comentou que ela trabalhava em um bordel da cidade. Seida diz que sim, que trabalhava lá. Edil diz que pelo visto não deu muito certo. Seida diz: não deu. Edil diz: esse trabalho era a sua cara, mas nem isso conseguiu fazer. Seida para de lavar as louças, dá um sorrisinho para ela e diz: olha, você estudou por anos enquanto eu estava nesse trabalho e no fim das contas terminamos na mesma cozinha. A vida é mesmo estranha. Terminamos aqui juntas. O que você achou desse ponto de vista agora, hein? Imaginou que estaria comigo aqui? Edil fica caladinha com a lavada que Seida dá nela. Piril entra no quarto, vê que o carregador continua em cima da cama e fica com raiva. Doruk conta pra mãe que entrou no quarto da tia Piril, mas não encontrou o carregador do celular dela. Ele diz que quando ouviu que ela ia entrar, correu para se esconder. Barra pergunta se Nissan sabia disso. Nissan confirma que sim. Barra diz que espera que nunca mais eles façam isso, que não quer que eles entrem nesse quarto de novo. E que a culpa é dela, que não devia ter pedido para eles procurarem o carregador. Henry agradece a Tice e Seida pelo dia de trabalho. Enver e Arif vão buscar elas. Edil diz a Henry que não tem para onde ir e pede para ficar na casa dele por uma semana. Seida diz para Tice e Enver ficar na casa dela, pois já está muito tarde e assim amanhã elas podem ir juntas para o trabalho. A Tice diz que é uma boa ideia, mas não quer deixar a Sirin sozinha. Enver diz que se Seida quiser, pode ir dormir na casa deles. Assim ele pode ver se a Sirin vai trabalhar amanhã de manhã. Seida garante que nunca vai esquecer da Yelis e diz que quer que a lembrança dela fique dentro do seu coração e que fique ali para sempre. Vai ficar na sua memória. Seida diz que acha que se fizer isso, a Yelis vai ficar em paz. Arif diz que se morrer não quer que ninguém fique triste. Tomara que não morra logo, mas não quer que ninguém fique sofrendo nem preocupado com ele. A Tice diz que concorda com Arif. Enver diz que quando morrer e falarem dele, vão ter que falar que ele era uma pessoa muito alegre. Quer que todos fiquem felizes quando lembrarem dele. Que todos falem que o Enver era um bom homem e o melhor amigo que já tiveram na vida. Arif diz: eu acho ótimo, seu Enver. Olha, Seida, você ouviu? A Yelis ficaria feliz com isso. Eu sei que ela falaria para você parar de chorar e visitar os filhos dela e para fazer o favor de ajudar a cuidar deles. Seida diz: você tá certo, Arif. É mesmo. Henry diz que Edil vai ficar só aquela noite na casa dele, que amanhã pode pedir desculpas para a mãe. No dia seguinte, Henry acorda a Sirin e diz que ela só tem meia hora para se arrumar e sair de casa. Sirin reclama dizendo que tá muito cedo. Nissan pergunta à mãe se podem tomar café da manhã no quarto. Diz que já tá cansada de ficar ali e pergunta quando vão voltar para casa. Barra diz que ficar ali só vai piorar as coisas, assim não vão resolver nada. E o pai deles só quer ficar com eles. Ele ama os dois demais. Nissan diz: não acho que ele ame a gente. Se ele amasse... Barra interrompe ela dizendo: Nissan, o seu pai ama muito vocês, tá bom? Nissan pergunta por que então eles não se dão bem. Barra diz: o Sarp ama demais vocês. Isso eu posso garantir. E vocês têm que lembrar do que eu disse, tá bom? Barra encontra Sarp na sala e diz que queria que ele soubesse que ela quer as crianças bem. Barra diz: não esquece que essas 4 crianças são inocentes, não tem culpa de nada. E a única coisa que eu quero é que elas fiquem seguras. Eu resolvi que se ficar nesse lugar, não vou discutir com você nem com a sua mulher, Sarp. Mas é só porque eu não quero que os meus filhos fiquem assustados ou peguem raiva do próprio pai. Quero que você fale isso para ela. Fala tudo isso, que não vou tentar prejudicar vocês. Porque você não aproveita e fala que eu não tenho interesse de ficar com o marido dela. Ela vai gostar. Sarp diz: por causa do Arif? É porque tá com ele, não é, Barra? Barra diz: o motivo não é da sua conta. Eu só não quero mais ficar com você. E acabou. Sarp diz: isso não é da minha conta? Barra, você fala que isso não é da minha conta. Quando tudo isso acabar, nós vamos poder ficar juntos de novo. Barra diz: você não tá falando sério, né, Sarp? Como assim? Nunca vai voltar a ser como era antes. Sirin entra na cozinha e pergunta se o pai ainda não fez o café da manhã. Diz que é seu primeiro dia e vai chegar morrendo de fome.
Amber diz que fez um lanche para ela levar. Sirin diz que achou que ele não tivesse feito nada. Dá um beijo nele, o agradece e sai dizendo que vai comer mais tarde, quando chegar no trabalho. Arif assina um documento para Camille, se comprometendo a pagar pelo prejuízo que a Seida causou na loja dele. 2 policiais perguntam se Arif sabe onde eles podem encontrar a Barraça Smelly. Amber sai para procurar trabalho, já que não tem mais clientes para sua alfaiataria. Ele vê um cartaz dizendo que aluga quarto e diz para si mesmo que pode ser uma boa. Atice e Seida limpam a cozinha da cafeteria. Edil volta a incomodar Seida dizendo: quando você era mais nova, você gostava do Henry. Seida diz: isso não tem importância, para de falar bobagem. Edil diz: mas todo mundo sabia. Você gritava na rua: você é o amor da minha vida. Os meus pais só riam de você. Seida diz que era muito nova. Irônica, Edil diz: eu acho que não era tão nova assim. E sai. Seida diz que não dá para acreditar e a Atice pergunta o que foi. Seida diz: eu acho que encontrei a irmã perdida da Sirin. Henry repreende Edil, dizendo que sabe que ela fumou na casa dele e ele não quer isso. Edil diz que abriu as janelas. Henry diz que ela precisa ligar para a mãe e pedir desculpas, não pode mais ficar em sua casa. Piril diz a Sarp que concorda, que acha que é a melhor solução, que pelo bem dos filhos deles é melhor ninguém discutir até que toda aquela situação volte ao normal. Depois da conversa que tiveram com a mãe, Nissan e Doruk voltam a se reaproximar do pai. Sarp diz que ama muito eles e espera que eles nunca se esqueçam disso. Doruk diz que eles também o amam muito. Eles descem para tomarem café da manhã juntos. Piril coloca o carregador do celular na tomada. Leila chega e pergunta se pode arrumar o quarto. Piril diz que sim e que quando ela terminar, que deixe a porta aberta e o carregador na tomada. Piril e Barra se tratam com muita cordialidade. Nissan fica observando o jeito delas se tratarem e acha estranho. Barra vê que Doruk está sem blusa de frio, diz que assim ele pode ficar doente e manda ele ir para o quarto colocar uma blusa. Doruk pega a blusa, vê a porta do quarto de Piril aberta e entra. Ele pega o carregador, coloca no bolso da calça, deixando a ponta do cabo à mostra e volta para a sala. Piril vê que ele pegou o carregador e dá um sorrisinho. O garfo de Nissan cai no chão e ao se abaixar para pegá-lo, ela vê que Doruk está com o carregador. Nissan levanta e diz à mãe que não conseguiu encontrar o garfo, fazendo um sinal para ela olhar embaixo da mesa. Barra se abaixa e vê o carregador no bolso de Doruk. Barra vai até a cozinha, pega um garfo limpo para Nissan e para ao lado de Doruk, colocando o carregador bem direitinho no bolso dele enquanto diz: filho, você não se agasalhou bem, fingindo arrumar a roupa dele. O dono da loja de tecidos explica para Sirin como funciona a loja e diz que vai sair porque precisa passar na farmácia e ela vai ficar sozinha. Sirin diz: eu não acredito. Amber leva flores para Atice no trabalho. Diz que teve uma ideia e precisa falar com ela. Henry convida os dois para tomarem um café. Amber diz a Atice que eles têm um quarto sobrando em casa e está pensando na possibilidade de alugar. Atice não gosta da ideia e diz que seria complicado ter algum desconhecido morando na casa deles. Edil passa pela mesa deles e Henry fica olhando para ela rindo. Amber pede para Atice não falar isso, pensar bem e depois decidir. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.